Hoje cedo eu me peguei meditando em alguns processos de raciocínio. E dentro desse processo de raciocínio eu voltei atrás onde começou o raciocínio, foi um estímulo àquele tipo de pensamento, né? E cheguei àquelas conclusões que nós vimos ontem, né? Sobre aquele raciocínio intencional, né? Então eu tive a visão sobre essa intencionalidade minha, sobre aquele estímulo, e isso que eu queria saber, como diminuir o tempo, porque isso acontecia em alguns momentos. Então, em um certo momento, eu me via nesse processo de meditação e chegava a essa conclusão, daquela intencionalidade no raciocínio, né? E queria saber como diminuir esse tempo. Muitas vezes o quê? Isso demora dias. Nós agora não estamos aprendendo isso, né? Mas que compreendia a sua pergunta. E hoje, por incrível que pareça, eu não pensei na resposta. Outras vezes eu via com a pergunta e estava pensando na resposta, ou então quando já existia o assunto, pensava na resposta. Deixa eu falar uma coisa. Essa é uma coisa bem clara. E quando você racionaliza o pensamento para quebrar a sua intencionalidade, o máximo que você vai conseguir é formar um novo conceito. Mas disse assim: a linha de pensamento Oguna Shabbat, ele é puro. Então nós, de adoração, então nós definimos essa linha de pensamento como ação universal. Deus Azim, é o amor de Deus em ação. Está certo isso? Foi isso que nós definimos ontem. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Isso é conceito. Isso ainda não é verdade absoluta. Existem coisas que vocês não compreendem, como existem coisas que eu não compreendo. Então veja, na verdade se está criando um novo conceito. Nós, na realidade, o que nós precisamos alcançar é o fim do pensamento. É não pensar nada. Mais adiante no livro do Krishna, ele fala que é preciso exterminar os 3 gunas, tanto o ático como o tábatico e o chábatico. Ele diz que precisa exterminar os 3, mas que o chábatico você só extermina com o chábatico, e os outros 2 só exterminam com o chábatico. Então é preciso que você se treine a colocar Deus em todas as coisas. Inicialmente isso vai virar um conceito. Sim, até a adoração vai chegar. Até que você chegue ao sentimento puro. Sim. Aí você não tem mais pensamento. Vai direto na adoração, sem raciocínio. Sem realizar, sem meditar o raciocínio. Isso. De provas e criações ou regeneração, isso já é possível? Eu não posso dizer é impossível, Mas é mais difícil, né? mas é o ponto máximo. É o ponto máximo que você pode chegar neste mundo de prova e expiação. Então é o melhor aluno da classe que vai chegar lá. Ficou calmo? Mas
Então é preciso treinar. É preciso ir quebrando os conceitos para transformar num conceito só, porque aí você vai lutar contra uma coisa só. E aí, quando chegar nela, Você vai poder partir para a próxima fase, que é a adoração. Então você disse como encurtar, treinando. A minha dúvida surgiu do seguinte: chegou um certo momento que eu fiquei abismado com a rapidez que isso acontece. A rapidez que isso acontece. Então, em alguns momentos eu conseguia meditar, sem querer meditar. Isso vinha automaticamente. Não era um objetivo meu de fazer isso, não. Mas naquele momento eu estava me pegando, meditando sobre aquilo. É merecimento. E era a sequência. E antes de eu chegar no serviço, que aí não tem tempo de pensar nisso mesmo, eu me vi que em vários processos desses, cada pequena coisinha que vinha no meu pensamento, eu pensava quando eu entrava naquele processo naquele raciocínio especulativo, quando chegava lá na frente, eu barrava e vinha voltando, para chegar no começo dele, e vinha ao estímulo. Ou seja, aqui eu fui estimulado, eu tive a visão daquilo e comecei naquele processo. E aí foi que, ditado, num certo momento, quando eu fui pensar na pergunta, me veio isso. Aí é o que nós então está dizendo. O que acontece? Você tem que treinar isso. Mas como você vai treinar isso? Esse é um ponto fundamental. Tinha mais uma coisinha. Pelo menos ao meu ver, eu chegava naquele ponto de adoração e pulava e tentava pular a parte da indolência, certo? Então, quando eu me via incitado a isso, a cair na indolência, eu começava. Mas aí eu acho que eu estava querendo criar um outro conceito. Porque eu tinha um conceito. Se você está caminhando para, não é estou fazendo porque estou fazendo, está sendo feito porque Deus está fazendo, e Deus está fazendo porque eu preciso e mereço, então estou sendo amado por Deus. Sim. Se você chegou nisso, não está vendo ele. Eu cheguei nisso e cheguei à conclusão de que aquilo que eu estava realizando era aquela meditação do ar. Agora, deixa eu falar uma coisa importante. O que é, como se faz? Como eu disse, é um trabalho, você tem que fazer. Mas como se faz? Como se faz? Sim, foi meditação. Mas não foi. Como se faz? Perguntando. Vai cortar? Para fazer mais vezes isso. É isso, a pergunta sua é essa. Como fazer isso mais vezes? Contar o tempo entre quando usa e quando não usa, não é isso? Não foi o tema de ontem, um minuto de atenção? Isso. Como fazer? Exercitando. Mas como exercitar? Dando com atenção plena nesse minuto. E não com atenção plena nos olhos. No que está vendo, no que está acontecendo. Isso, mas atenção plena no seu pensamento. Fia, por que você virou para o lado? Por que você quer pegar o banco? Por que você quer descansar o pé? O que eu quero? É. Eu tô cansado, meu pé. Por que você sentiu cansaço no pé? Porque o olho foi a dor, foi a boca, foi a mão, foi o nariz. Tudo isso guia vocês. Tudo isso guia. E você não. E você se deixa guiar. Não pode? Não. É preciso você estar atento. Estou com dor no pé. O que é dor no pé? Por que eu estou sentindo essa dor? Aquilo ali está fora do lugar.
O que é aquilo ali? O que é lugar? Ao invés de se levantar para azeitar a coisa. Se levantar para azeitar a coisa é servir ao seu conceito de que aquilo está fora do lugar. É isso que eu estou dizendo. Na verdade, a percepção, as percepções que vocês têm são o dia de vocês. Porque na verdade não é o que entra pelos olhos, foi o que formou na cabeça, na mente, no pensamento, e você se atira aquilo, sem analisar mais nada. Os olhos lhe fazem pecar antes, seus olhos. Não, comer, que pode não que entra na boca. Pode o que sai do coração. Então, é isso que precisa ser mantido. Você passa na rua, olha uma pessoa, ao invés de seguir a sua visão da pessoa, é preciso você descobrir o que está vendo e combater aquilo que está vendo. Esse é o minutinho da sua atenção. O assunto que nós podemos falar hoje é exatamente essa questão da percepção. A minha filha disse uma vez, existe ser. Como não existe ser? Claro que existe ser, eu sinto ser. Você não sente ser. Você sente ser dentro da sua mente. Quer virar uma onda energética? É uma onda energética, matéria energética força. Identificado por ela de uma forma. E Padronizou, deu um conceito, aquilo é isso. E Toda vez que você vê, é isso. E chega um certo momento que isso é automático, você nem raciocina que aquilo que você está vendo é aquilo. Você já vai direto na. isso é selo que ovo pode. Mas quantas coisas selam ovo pode? Você vai procurar um ovo que esteja podre, porque é selo de ovo pode. E tem remédio que tem selo de ovo pode e é ótimo. Então nós precisamos compreender isso. O ser humano é escravo. Escravo das suas percepções. Escravo do seu filho. Eu estou com um filho. Em vez de eu combater o filho aqui dentro, eu vou combater o filho no armário. Vou pegar direto no cajado. Eu não paro para raciocinar sobre o filho. Eu não paro para olhar a pessoa do meu lado e dizer que ela não está com o filho e eu estou. Se ela não está, eu também posso não estar. Então, eu levanto e vou lá. Por que isso? Se pega lá dentro no livro dos Espíritos, por favor. Você vai entender, liga, deixa eu chocar. Pergunta 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não é? Certo. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Por que você foi casar? Você está frio? Não. Por que você foi casar? Para passar o frio. Não. Para lhe esquentar. Sim. Então o casaco, a propriedade que o casaco não desce o fio. Entrar e segura o calor do corpo. O casaco faz isso. Casaco segura o calor do corpo. Lê de novo o que você leu para eu ver se é o casaco que faz. Atribuir
a formação primária das coisas, as propriedades íntimas da matéria. Atribuir o calor a uma propriedade íntima do cajado Seja tomar efeito pela causa. Enquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Quer dizer, o efeito não deixa de ter o passado nem ter uma causa. Isso. O que causa? A lã. O que causa o que a lã faz? É isso que pode combater suas percepções. O que está atrás daquilo? Essa é a questão. Quando você olha um lugar e diz, aquilo está errado, o que está por trás dessa afirmação? Qual é a causa daquilo estar errado? É isso que nós está dizendo quando fala, por exemplo, do remédio. Se quando você está com dor de cabeça, que remédio você toma? Por que você toma Alzésio? Porque está escrito na bula que ele passa a dor de cabeça. Não, mas está escrito na bula que ele passa a dor de cabeça porque ele tem um determinado elemento químico. Que aquele elemento químico é que faz para a dor de cabeça. Mas quem faz o elemento químico assim? É a propriedade do elemento químico que vai tirar? Mas o que está por trás da propriedade do elemento químico? Então, não tem esses dias, não tem os espíritos de desenvolvimento. Ah, não, eles só aprendem, eles não fazem nada. Fazem Por que às vezes a gente... Na hora que isso for verdade para você, em todos os campos você não vai precisar tomar remédio. Não, você não ouviu o que eu disse. Na hora que isso for verdade em todos os campos, você vai conseguir. Agora, na hora que você quer cura, você vê Deus, mas na hora que alguém faz o que você não gosta, você vê o outro fazendo errado, Tá. não existe. Então, deixa eu fazer a pergunta. Por que então, que onde eu estava meus cabelos, foi em Paraná, Curitiba. Eu esperei, naquelas que se Deus quiser a dor de cabeça vai passar, se não quiser não vai passar. Tentei não ver com dor de cabeça e não consegui, então meu remédio passou. Então por que passou meu remédio? Essa é a minha pergunta. Porque passou com o remédio, porque se teve, ele se vai passar. Mas Aí Deus... podia ter passado antes? Tem remédio que eu merecimento? Não. Porque ao mesmo tempo que você estava pensando, não vou tomar por causa da dor de cabeça, você estava pensando outra coisa de outra pessoa. Então o que lhe satisfaz, Deus vai agir. Mas o que não lhe satisfaz, se Deus tem que mudar o outro, não eu. Ué, e por que o remédio fez efeito também? Com certeza, quando eu tomei o remédio, eu também estava pensando em outra coisa. Fia, para justamente lhe jogar nessa dúvida, foi o remédio que fez? Você não vê que essa dúvida é muito mais cruel para você, como espírito, do que o tempo que você ficou esperando? Às vezes, curar a dor de cabeça não é bom, não. Porque, por exemplo, você vai estar se lembrando até 11 que foi o remédio que tirou, não foi Deus. Que quando eu apelei para Deus, Deus não fez. Então, essa dúvida que se plantou dentro de você é muito pior que a dor de cabeça. Porque ela lhe faz duvidar da ação de Deus. Então, veja, o que eu estou querendo mostrar é que existem portais. Mas como conseguir isso? Assim, em todos os campos. Não adianta nós buscar Deus para ter satisfação. Quer buscar Deus para ter satisfação? Aconteceu o que você quer. Mudar a realidade, mudar o mundo. É preciso buscar Deus para amar o mundo do jeito que está. Aí você zela merecimento para
outras coisas. Agora, Deus causa primária, tá certo. Deus é causa primária para curar minha dor, mas Deus não é causa primária quando a dor aparecer de novo. Se Deus é a causa primária da cura, Ele é a causa primária da dor. Porque vocês dizem, eu estou com a dor na cabeça porque o fico está ruim. Mas de quem é a causa primária do fico? Bicho. Que bexiga chegou quente. Não adianta nós discutir se o remédio faz ação, se a comida faz ação, se qualquer coisa faz ação, porque todos os mestres ensinaram que tudo vem de Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então eu preciso colocar isso na prática, através da fé. Mas eu extinzo essa prática. Para Kant, o resultado é o que me satisfaz. Significa fazendo um monte de vezes em relação a uma pessoa ou alguma coisa que poderia me causar uma reação ruim, eu vinha com a explicação e chegava tudo certinho. Agora, quando aquela coisa que me trazia, quanto aquela coisa que me levava ao prazer e não ao sofrimento, eu não me preocupava em colocar Deus como causa dela. Isso. Mas não é isso. O problema é colocar Deus como causa primária do prazer e colocar Deus não colocar Deus como causa primária do que é sofrimento. É preciso mudar a imagem de Deus. Deus não é o empregado. Deus é o patrão. O empregado é o empregado. O patrão pensa na colheita. O empregado pensa no pedacinho que ele está trabalhando. Então, muitas vezes o patrão vai ser melhor perder uma colheita aqui para ganhar uma colheita muito grande. Mas o empregado que está trabalhando ali, que ganha pelo que colher, não vai querer. Acha que o patrão tem que dar valor àquela e não dá valor ao grande. Veja, essa é a explicação e a explicação que está no livro dos Espíritos. Por mais que você se aprofunde na busca de uma causa primária, enquanto você está lá em alguma coisa agindo, você parou antes da hora. É necessário ir perguntando, mas o que é a causa disso? O que é a causa disso? Até chegar àquele que é a causa primária, que não errasse as causas anteriores, mas que guia a reação que vai acontecer. E na hora que você chegar a esse que guia, você tem que compreender que reação é essa. Justa, amorosa e perfeita. Aí o mundo muda. Aí o mundo muda. Não existe outro agente de coisas no universo a não ser Deus. Tudo que você disser, a pessoa fez, o remédio fez, o casaco fez, a meia fez, a roupa fez, a caixa fez, você parou. Porque tudo isso tem uma causa primária. Então essa parede não está de pé porque se tem viga, se tem fundação, tem cimento, tem tesouro. Não, porque a causa de tudo isso é Deus. Então quem segura essa parede de pé é Deus. Porque na hora que Ele quiser, tem o que tiver aqui dentro, Ele joga no sangue. Porque é Ele que segura. As coisas não agem, nada age, ninguém age. Então isso é o caminho sabático. É você ir buscando a causa primária. Mas veja, você pergunta para eu como agir mais rápido? Simples, pequenininho.
decide uma causa primária de todas as coisas. Então, o que me fez assar isso? Deus. O que me fez? Deus. E aquela pessoa fez isso? Deus. O que aquilo está naquele lugar? Deus. Para que ficar aquilo está naquele lugar? Porque alguém colocou. Se alguém colocou, se foi uma ação universal, se foi uma. Pode se ocultar e vai se ocultar cada vez mais, porque você vai cansar de assar a mesma resposta. E aí você vai dizer, para que eu vou ficar pedindo? Agora, o problema é, eu disse uma coisa ontem, para eu interessante, eu escondi na hora, e eu acho que não ficou bem compreendido. Você lembra que você disse para eu que você chegou a alguns pontos quando estava desenvolvendo o raciocínio na apatia? Disse que algumas vezes que você foi desenvolver essa atenção plena, você chegou numa apatia. E eu lhe disse ontem e vou repetir. Esse é o estado de samadhi. Não é uma apatia de não agir, mas é uma apatia de não sofrer nem ter êxtase. Não está acontecendo isso. Deus quer. Mas por que Deus quer? Porque Ele me ama. Isso é fruto do amor dele, o amor dele me achou. Isso é. Mas então você precisa fugir dos dois extremos, do êxtase. Eu gosto muito. E por que está acontecendo isso? Porque Deus me ama. Ou pelo outro lado, você vai ficar solando. Por Deus me ama. É preciso chegar a essa apatia para poder ser realmente. Se você ficar preso num dos dois extremos, quando lhe agrada, olha, foi Deus que fez, quando não lhe agrada, você vai esquecer de Deus. Na verdade, você não está lembrando de Deus, você está dizendo, viu como eu sou gostosão e merecido. Então precisa você compreender uma coisa fundamental que eu disse, então vamos falar da questão das percepções. Não pode a propriedade da matéria ser a causa de Deus. Então, a visão que você tem das coisas não pode ser a causa de Deus. O olho não é a verdade. E eu vou dizer mais. E agora vocês vão brigar com eu. Você não vê nada. Passa um filme na sua frente para dizer o que você tem que ver. Deus que mostra o que você tem que ver. Deixa eu dizer uma coisa. Já repararam que tem gente que olha vocês nos mínimos detalhes? Tem gente que não olha nada? Como se a pessoa é mesmo? Confia, a pessoa, o pequenininho é o mesmo. Você consegue ver os detalhes na roupa dele, no jeito de mexer o olho, no jeito de falar, que ela não consegue. Por quê? Deus me mostra. Deus focaliza a sua visão naquilo e pergunta, e agora? Você vai julgar? Julgue! Olha lá, veja só, aqui tem um esquinho que se precisa pôr óculos para ver. Olha lá, você está vendo? Agora julga. Você não sente ser. Eu queria um dia poder fazer um trabalho com vocês.
tentar fazer vocês sentirem os selos que os cachorros sentem. Você ia ficar maluca de como tem selo que você não é capaz de sentir. Como um rato inferior. A cachorra chegou lá do lado de fora da casa. Deixa eu dizer uma coisa, a cachorra não percebe. Porque perceber é ver. Não, você que acabou de falar, tem dia que vocês não percebem. Mas não vê, ela vê com isso. Então é isso que eu não põe no peito. Saber que nós não sentimos selo. Deus dá os selos que você sente. Porque muitas vezes você está sentindo o selo e o outro não está sentindo. Como você sente? Ah, porque eu tenho um olfato melhor. Qual é a causa primária do seu olfato? Você não sente aquele selo. Deus faz você sentir aquele selo. E não faz o outro sentir. E pergunta, e agora você vai ficar preocupado? E agora você vai desgostar? E agora você vai puxar? É calma. Faz parte do escrito no livro da vida. Olha, eu quero saber de tudo, né? Então você me faz sentir muito selo, ver muito detalhe, prestar atenção em muita coisa, para ver se eu abro mão desse poder de dizer que está serando sim, que eu tenho certeza e ninguém mais está sentindo. O sabor. Qual é o gosto de laranja pequenininho? Qual é o gosto de laranja? Qual é o gosto de laranja, filha? Qual é o gosto de laranja? Tem gosto de laranja. Tem. É o gosto que eu sinto. Porque quem disse que é o meu? Quem disse? Se você pega, por exemplo, um vidro doce de laranja, mas não fala que é, manda para a pessoa provar, ela fala que é doce de laranja, dá para outra, ela Mas tem gente que você vai dar para provar que ele vai dizer, sei lá. Tem gente que vai dizer isso é irmão, tem gente que vai dizer isso é outra coisa. Então, tem posse, mas tem distante demais. Não existe só posse. Não, aí eu preciso de uma escala, né? Isso! Tem doce que umas pessoas acham pouco doce, outras acham muito doce. Não estou querendo entrar nessa variação de muito ou mais. Eu estou dizendo o próprio sabor. Tem coisa que você diz assim, porra, que como você não reconheceu o gosto? Porque você não reconhece o gosto. Deus lhe dá o gosto. Porque o gosto não é dado pela língua. Porque atrás da língua tem que ter uma causa primária. Não foi isso que nós acabamos de ver? Então, quem disse que todos ouvem a mesma coisa? Então é preciso você compreender isso. Não existe determinado som, não existe determinado detalhe de visão, não existe determinado sabor, não existe determinado selo. O que é um selo? O que é um selo? Que instrumento do carro. O que é o instrumento? O que é o carro? É Deus. Ponto. O selo é Deus. Quem ficar sabendo se é selo de abacate ou selo de limão? Tudo é Deus. Atenção no detalhe, a atenção, um minutinho da sua atenção, por favor, é isso. Parar de criar o mundo fragmentado, selo de laranja, selo de abóbora, selo de limão, selo de rosa,
selo de... Não pode falar besteira, né? Então é mau selo. Tudo isso é Deus. Para que fragmentar tudo isso? Tudo isso é uno, é uma coisa só. Deus não é chão. Deus, o que é a chão de Deus é o próprio Deus. Esse o sentido da análise que nós conversamos ontem, porque dizer que sendo gosto de lalança é gosto de lalança é uma atitude azática. Eu sei o que é isso. É uma atitude intencional que dá à matéria, à propriedade da matéria, a causa primária das coisas. Gosto de larança é o gosto que a larança tem. Não é. Porque a larança não pode ser causadora de um gosto. Para ver atrás da larança uma causa primária. Quando nós falamos Deus causa primária de todas as coisas, que foi difícil aceitar, não é, filho? Lembra? Não é, pequeno? Só que até hoje nós ainda não deixamos as coisas ínfimas para saber. Suspendemos a Deus na satisfação. E como diria o meu amigo, você conhece o meu amigo pequenininho? Meu grande amigo. Conhece? Não. Um tal de Jesus Cristo? É. Não. Como diria Jesus Cristo? Isso qualquer fariseu faz. Qualquer fariseu sabe dizer o que é lalança e dizer graças a Deus, Deus me deu lalança na hora que eu estava com fome. Preciso agradecer a Deus a falta da lalança quando você está com fome. Essa questão da percepção, e é por isso que o Buda diz: você precisa abandonar suas percepções. Porque tudo que você percebe passa pela atitude azática de colocar uma intencionalidade. De colocar uma intenção. Nisso, colocar uma intenção. Tudo passa pela sua linha de pensamento de colocar uma intenção. A intenção é eu sei o que é. Isso eu sei o que é. Ela lança. Eu conheço, eu já vi, já provei, já selei, já peguei. Isso ela lança. Aqui não existe Deus. Eu nunca vi Deus aí. Isso é que ele diz para você abandonar suas percepções. Porque as suas percepções são atitudes intencionais que lhe desligam de Deus. Agora ficou claro, pequeno? Você ainda está falando no meio do caminho. Vou supar a lança. Não estou supando a lança. É Deus supando a lança. Mas essa lança passou do ponto. Vou pegar outra. Só simbolismo, viu? Acho que a minha pergunta foi, na verdade, como exercitar mais isso, com mais frequência. Como foi isso que eu entendi. Já tinha respondido primeiro como exercitar com mais frequência. E agora estou respondendo como exercitar mais profundamente. Não adianta ficar bispo. Eu vou por um caminho baseado no que eu sei, na minha intencionalidade, porque eu não vou chegar a lugar nenhum.
para isso não acontecer mais vezes. O próximo que você está querendo arrumar uma fórmula para não perder a sua cultura. Que você já sabe. Já sabe que Lalanza é Lalanza. Não está disposto a abandonar, não está disposto a abandonar essa verdade. Você justifica. Lalanza é Deus, tá bom, Lalanza é Deus, mas Lalanza é Lalanza. Ela compreendeu? Você justifica, só Lalanza é Deus, isso é justificativa, mas ainda trata a Lalanza como Lalanza. Lalanza não é Lalanza, Lalanza é Deus. E tem que ser tratada como Deus, com toda adoração a Lalanza, sabendo que está se adorando a Deus. Pecado? Quem adora a Lalanza, suba a Lalanza com qualquer outro. Quem adora a Lalanza não vê eu na Lalanza. Então, se você adorar uma Lalanza, mas adorar verdadeiramente, você vai estar adorando Deus, mesmo inconscientemente.